Tô saindo aqui do Maracanã e eu tô impressionado com a fala do técnico Felipe Luiz sobre o Pedro. Vocês vão acompanhar o momento que o Pedro deixou o estádio aqui. Tava torcendo com as filhas ali no camarote, mas a gente viu aí o Felipe Luiz na coletiva de imprensa detonando a atitude do Pedro. E a gente tem também aqui na zona mista o Wallace praticamente garantindo a saída do Matheus Gonçalves, deixando claro que ficou aí muito triste e tal, já. Vocês vão acompanhar aqui também o Jorginho na zona mista. Mas é emblemática a coletiva do Felipe Luiz. Corajoso, ganhou a torcida, ganhou, inclusive, a imprensa. Os comentários são do quanto o Felipe Luiz foi corajoso. Agora, como que vai ser de agora em diante com relação ao Pedro? Vocês vão acompanhar aqui o trecho, todas as partes que o Felipe fala da situação do Pedro, vão acompanhar a zona mista também, os gols aí que a gente gravou diretamente lá do camarote também. Vocês vão acompanhar lá direto do camarote da Bet Oficial da Nação e vocês vão acompanhar também o momento aí, né, que o BAP saiu, não quis falar sobre a situação aí de Matheus Gonçalves e tudo mais. Vocês vão acompanhar tudo aqui agora, mas eu vou dizer o seguinte, o Felipe Luiz saiu muito forte dessa situação toda. Torço muito que o Pedro não entre em ficar deprimido e queira sair, apesar do que o Vene Casagrande publicou aí que entrou em contato com o staff, que eles vão buscar propostas para ele sair. O Pedro, você não tinha que sair não, cara. Essa hora é a hora que você tinha que mostrar o seu valor e correr, dar a volta por cima. O Davi fez parecido contigo, falou que também não colocaria você para jogar, e você depois voltou a ser rei da América e tudo mais. É a hora de você provar o seu valor, Pedro. É a hora de você mostrar quem você é, Pedro. Essa é a hora de você mostrar quem você é. Não se deixa levar por isso não, cara. Entendeu? O Felipe desabafou, o Felipe foi homem, o Felipe foi muito, muito sincero e foi muito bem. Mas você, Pedro, tem que pegar agora e buscar provar o contrário. Se você não é Flamengo, como o Felipe que não pisa no escudo e tudo mais, você não é Flamengo, é hora de você provar que é Flamengo e você mostrar que quer estar na Copa do Mundo, até porque você tem contrato com o Flamengo até o final de 2027, e você, para ir para a Copa do Mundo, tem que jogar. E você precisa provar para o Felipe que você precisa jogar. Agora, o Felipe foi muito, muito firme quando falou, se quiser me abraçar, beleza, se não quiser também não tem problema, contanto que jogue por mim. Vamos acompanhar tudo aí? Como é que ficou aí a questão do Ayrton Lucas, tá lá no Barra d'Or, né? O órfão, pega aí rapidinho. Pegou já, não? Tô procurando aqui, vamos lá. Ayrton Lucas, ele sofreu um trauma direto na perna esquerda durante o segundo tempo, que resultou em uma lesão corto-contusa de aproximadamente 8 centímetros. Profundo, né? Um corte profundo. 8 centímetros é muita coisa. O jogador recebeu anestesia local ainda no vestiário, onde o médico do Flamengo, o doutor Fernando Sasaki, realizou a limpeza e exploração inicial da ferida. Constatada a exposição óssea, ou seja, dava para ver o osso, foi feito um curativo e em seguida o atleta foi encaminhado para exame de raio-x, que descartou fratura na região. O Ayrton foi levado ao hospital Barra d'Or, onde será submetido a um procedimento no centro cirúrgico. Vai fazer uma cirurgia na noite de hoje, o Ayrton Lucas. O jogador permanecerá internado por, no mínimo, 48 horas para administração de antibióticos e prevenção de infecções. Ou seja, além do Pulgar, o Flamengo não tem também o Ayrton Lucas para o duelo com o Santos. É isso, mas o Varela muito bem, né? O Alexandre também. O Alexandre sentiu dores na posterior da coxa esquerda. Sempre a posterior. Sempre a posterior. E amanhã vai ser submetido a um exame de ressonância magnética. É isso, com vocês agora a coletiva firme. Né? Eu não vou botar lá na íntegra, não. Vai ser o trecho aí, tudo que ele falou sobre Felipe Luiz. Foi ridículo. E, evidentemente, que o Pedro tem os seus problemas pessoais com a diretoria do clube. O problema dele. Ele não é de agora que ele vinha treinando mal, né, durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu para mim com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. E para mim, o que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos, e não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da lista de relacionados, porque esse tipo de comportamento pode contagiar,
né? Então eu espero que ele recapacite, que ele peça desculpa para os companheiros e volte a ser o Pedro, porque para mim não é só uma falta de respeito com os companheiros, é uma falta de respeito primeiro com ele mesmo. Então, um jogador que tem uma missão que o Pedro deveria ter, chegar na seleção brasileira, de jogar outra Copa do Mundo, não pode negociar um minuto de treinamento, infelizmente. E essa semana aconteceu. Então, depois, faltou respeito com os torcedores que estão esperando o melhor Pedro, o Pedro de antes da lesão, e nem falar com um clube, né, que paga o salário. Então, basicamente é muito simples. Venho aqui de peito aberto, responder todas as perguntas que vocês queiram sobre esse assunto. Tentei protegê-lo durante muito tempo, mas chega uma hora que ele tem que querer. Tem que partir. Pedro tem que querer mais do que eu não posso querer mais do que ele. E a gente vê no campo a cultura de treino instaurada nesses jogadores, o que eles conseguem correr e conseguem performar, né? O meu olho me diz o que eu vejo no campo, o que eu vejo em cada treinamento, mas temos dados de GPS que dizem que o Pedro é o último em absolutamente tudo durante essa semana. E um jogador que é o último em absolutamente todas as valências físicas, que é alta intensidade, é aceleração da aceleração, não está pronto para performar. E aí vocês podem botar a culpa no treinador, no modelo, nos companheiros, no Arrascaeta, vocês podem botar a culpa em quem for. Mas a culpa é dele. E ele tem que querer. A hora que ele querer, eu estou esperando de braços abertos, porque eu não posso ir para o mercado comprar um jogador que faça 30 gols, que nem ele. Ele está com a gente, ele não é um problema, ele deveria ser a solução. Repito, tem que querer. E a hora que ele querer, ele pedir desculpa aos companheiros e voltar a treinar no nível que os companheiros dele estão treinando, com certeza não vai ser um problema. Ele vai estar no campo titular, indiscutível. Enxergaram que estava treinando realmente muito mal, enfim, e a comissão técnica entendeu que ele não poderia treinar tão mal assim. Se ele abandonou o treino, né, a gente teve algumas notícias que disseram que ele teria abandonado o treino, a gente escutou do meu lado do pessoal dele que disse que não, que ele avisou ao seu auxiliar que estava sentindo dores e etc. E ao longo, né, dessa última semana teve esse episódio de uma pessoa do alto escalão do futebol do Flamengo que, enfim, você viu os prints, toda aquela situação, você está obviamente muito ciente. Se você conversou com ele, o que você sentiu dele depois disso? Bom, primeiro, como eu falei, a treinabilidade dele é mais baixa, né? O Pedro, então assim, aconteceram esses vazamentos, esses prints. Eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. Eu não quero que o Pedro seja vendido. Eu não quero que o Pedro saia. Chamei os capitães, chamei ele na frente, transmitimos isso para ele, os capitães também. Falamos para ele que precisamos dele, precisamos do Pedro. E não vou entrar em detalhes micro, mas obviamente que você vê o aquecimento, as respostas, o deboche, a maneira de correr, de andar. E como eu falei para você, está tudo quantificado. Com o GPS e os números são muito inferiores, né? Como você falou no episódio de abandonar, como nós temos mais do que 20 jogadores, alguns jogadores ficam fora de algumas atividades. Por exemplo, se eu fizer um treino específico de 10 contra 10 e nós temos 23, 24, são 4 jogadores que têm que fazer algum treino alternativo ou um complemento, alguma coisa, né? Então, no caso dele, também por estar muito abaixo, eu teria que complementar, e ele saiu e alegou realmente que estava com problemas na bola. Também é ruim do mesmo jeito, né? Mesmo se fosse, não foi disciplina, porque ele avisou, como você falou, mas como eu falei, números muito abaixo dos outros e não consegue acabar o treino. Então, tudo isso aí leva a que o Pedro não se coloca na convocação, não se coloca nessa lista e não se coloca à disposição de competir por uma vaga no time. Você conseguiria encaixar o time com a característica do Pedro? Eu queria entender o porquê desse motivo, já que ele não é nenhum garoto, né, dentro desse elenco do Flamengo e um dos principais nomes dessa equipe. Bom, essa é uma pergunta muito pessoal para ele, né? Por que um profissional que o trabalho dele e bem pago para isso trabalhar e treinar de uma forma profissional, o melhor possível, negocie. Não sei a frustração dele, não sei se é porque não joga. Eu conversei com ele 3, 4 vezes. Ele mesmo reconhece comigo. Aí você pode falar que eu falei do modelo, mas ele jogou
Ele jogou 2 jogos titulares no Mundial de Clubes. E o Bruno Henrique não jogou, e o Bolacian e o Juninho jogaram. Por que o Pedro jogou? Porque eu estou tentando recuperar o meu Pedro. Nós todos esperamos o Pedro, quando a gente viu o Pedro no campo, esperamos o Pedro antes da lesão. O Pedro pós-lesão não é o mesmo. Ainda ninguém não vê. Teve um jogo muito bom, excepcional contra o Corinthians, depois caiu o nível. Eu sei por quê. Já falei para ele, pessoalmente, porque ele treina mal. E aí me demonstra, sabendo, depois eu conto que ele tem uma qualidade excepcional e que a bola vai chegar e ele vai fazer gols, ele vai ajudar a equipe. Mas infelizmente não está nesse nível, não está no nível dos companheiros, isso é óbvio. E o que eu espero dele é que ele lute um pouco mais. Ele tem que lutar com ele mesmo, ele tem que lutar com a cabeça dele, não comigo, não com os companheiros, não com ninguém. Ele tem que lutar, trabalhar mais que todo mundo, em silêncio. E eu tenho certeza que a hora que ele estiver assim, ele é melhor, ele é um dos melhores do que já jogou uma Copa do Mundo, um dos melhores que já passaram aqui na história do Flamengo. Agora ninguém vem de passar. Futebol se conquista diariamente. Luiz Araújo é prova disso. Alan é prova disso. A única coisa que melhorou do Alan do ano passado para esse ano foi a treinabilidade dele. É o que mais treina. O Eric e o Vargas são prova disso. Não negociam um aquecimento, não negociam nada e jogam e performam. Então não tem outro caminho. Por mais que eu ande dando voltas e falar de modelo e tal, ele tem que querer. E a hora que ele quiser, não. Ninguém bate, mas ele tem que querer. Em relação a tudo isso. Obrigado. E a exposição do treinador? Quem pensa nisso? Né? Muitas vezes, quando a gente passa o time titular, ninguém entende e todo mundo porrada no treinador. Ninguém se preocupa pela exposição do treinador. Né? Mas chega um ponto, como eu falei, defendi durante muito tempo. Claro que dá. Eu não quero que ele saia. Falei para ele fazem 6 dias, não quero que ele saia. Quero que ele se dedique, que corra, que o treino gere essa adaptação nele para ele poder fazer o que todos os companheiros fazem, correr no campo. A hora que ele correr e segurar a bola e sustentar os duelos com os zagueiros que não está fazendo, a hora que ele fizer isso aí, ele vai jogar. Ele vai jogar. Não precisa me dar abraço, não precisa me dar mão, não precisa me dar bom dia, não precisa nada. Ele precisa ser profissional, ir lá e resolver no campo. Mais nada. E tenho certeza que quando ele fizer isso aí, eu vou estar esperando o abraço. Se ele não quiser me dar, não tem problema nenhum, mas eu quero ganhar. Eu quero ganhar. Se o Pedro quiser ganhar comigo, vamos junto. Se ele não quiser, outros vão querer. O atacante Pedro deixando o Maracanã com a sua família. O atacante do Flamengo ficou de fora do duelo de hoje. Veio acompanhar aqui a partida. Fala, Pedrão, tudo bem? Tá aí o Pedro Guilherme. Boa noite, Pedrão. Fala, presidente, tudo bem? Tudo bem? Certo. Presidente, tem gente falando que... Não. Depois. Tá aí o presidente BAP não quis falar nem sobre Matheus Gonçalves, sobre Pedro, sobre nada. Para de brilhar. Boa noite. Não, é Deus, né? Que está proporcionando esse momento. Eu acho que é fruto também de muito trabalho que eu venho fazendo durante o treino, durante o dia a dia, fora e dentro de campo, me cuidando. Então, espero dar bastante alegria para a nação. Fala, Cê, é o primeiro jogo do Flamengo após a saída do Gerson. Eu gostaria de perguntar como o grupo assimilou a saída do ex do Camisa 8. Não, acho que o Gerson é um cara que agregava muito aqui no Flamengo. É um cara que ajudava praticamente os garotos da base também. Mas Deus proporcionou algo melhor para ele e ele quis seguir. Então, não tenho nada que falar dele. Um cara que só agregou com a gente como estava aqui. Wallace. Boa noite. Você, mais uma vez, conseguindo fazer um gol importante para o Flamengo e na sua comemoração, você fez a comemoração que você faz normalmente com o Matheus Gonçalves, né? Vocês comemoram daquele jeito. Algum recado também para o garoto que está próximo, pode deixar o Flamengo, vocês que têm essa relação tão próxima? Boa noite. Hoje mesmo até deu uma chorada, né? Que é uma mulher que é meu irmão aqui dentro. Então eu falei pra ele que ia fazer o gol, ia fazer a nossa comemoração.
e assim eu vou continuar fazendo quando eu balançar as redes. Ô Wallace, você que fez uma grande Copa do Mundo de clubes, hoje volta pro Campeonato Brasileiro fazendo gol de novo. Queria que você falasse um pouco, mais uma vez, sei que você falou ali, sobre essa fase aí que você vem vivendo aqui no Flamengo. Muito trabalho, né, irmão? Também a mão de Deus, acho que ele tá me proporcionando algo que eu nem imaginava, então vou continuar trabalhando, que se Deus quiser eu vou fazer mais gols aí durante o ano. Liberado, galera? Lições que a gente tem que continuar trabalhando da maneira que a gente vem fazendo. Trabalho duro e continuar correndo bastante, pressionando e acreditando no que a gente vem fazendo, porque demonstramos mais uma vez que a gente tem um grupo com muita competitividade. Então é continuar nesse caminho. Aqui é a última. Tudo bem? O Flamengo agora tem um compromisso no meio de semana contra o Santos, né? Contra o Santos do Neymar. Queria que você falasse um pouco da importância desse duelo para o Flamengo seguir a liderança do Campeonato Brasileiro, sabendo que do outro lado vai ter o Neymar. Que, enfim, embora não viva a melhor fase, todo mundo sabe do futebol dele. Acredito que com certeza vai ser mais um jogo difícil. A importância é de mais um jogo que a gente precisa ir para ganhar, jogo após jogo, e preparar bem para a gente fazer mais uma grande partida e sair com a vitória, que é muito importante. Foi, galera!